Oi gente, tudo bom? Não sei se vocês já me conhecem, mas aqui é o professor Manuel. Eu fui encarregado de preparar essa aula para vocês se recuperarem para a recuperação, beleza? Então nessa videoaula eu vou trabalhar a Física 1, que é do Barreto, que é aquela parte de cinemática, queda livre, movimento circular, beleza? Então qual que é a ideia aqui? Passar pelos principais pontos teóricos e fazer alguns exercícios sobre eles quando for necessário. Beleza? Então vamos para os conceitos iniciais aqui de cinemática. Eu vou só preencher aqui o quadro primeiro. Então, pessoal, eu já coloquei um desenho aqui para a gente começar a falar de cinemática, tá bom? Você tem um carro que está saindo dessa árvore e está andando até a nossa bandeira que está escrito chegada, tá bom? Você está vendo que aqui no solo eu já desenhei o nosso referencial, que é uma setinha que aponta para a minha direita? Qual que é a ideia aqui? Esse referencial vai dizer para a gente para onde as posições aumentam. Então, eu vou supor que a árvore está na posição 0, aqui é a posição 1, 2, 3, 4, e assim vai. Tá vendo que aumenta a favor do referencial? Exatamente. Beleza. Vamos supor que esse carro está andando para cá com uma velocidade inicial de, por exemplo, 5 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que a cada 1 segundo ele anda 5 metros, beleza? Se ele está andando a favor do meu referencial, ou seja, para frente, a velocidade dele vai ser positiva. Se ele estivesse dando ré, voltando, saindo do 4, indo para o 3, para o 2, para o 1, aí a velocidade dele ia ser negativa, movimento retrógrado. Então, se ele vai para frente, progressivo, se ele volta, retrógrado. Beleza? Vamos supor que essa linha de chegada está na posição 30 metros, pode ser? Então, primeira pergunta. Se ele manter essa velocidade constante, quanto tempo leva para ele fazer esse trajeto daí? Bom, esse é um caso clássico do MRU. Ou seja, no MRU, o módulo da velocidade é constante. Ou seja, não tem aceleração. Só existe uma fórmula no MRU. Qual que é? Essa daqui, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Beleza? Só tem essa. Que se você quiser, você pode reescrevê-la de um outro jeito, que é esse daqui, ó. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Essas duas fórmulas é a mesma coisa, só que escrita de formas diferentes, tá bom? Eu vou optar por escrever do segundo jeito na hora de fazer essa questão. Então vamos fazer aqui, ó. Comecei já escrevendo errado, né? S igual a S0 mais V vezes T. Pensa comigo, qual que é a posição final? A posição da bandeira? 30 metros. Então vamos colocar aqui. Qual que é a posição inicial, considerando que ele saiu da árvore? 0. Nem vou botar. Qual que é a velocidade? 5 vezes o tempo que eu quero descobrir. Pega esse 5 e passa para o outro lado como? Dividindo, isso aí. Então, nosso tempo vai ser 30 dividido por 5, que vai dar 6 segundinhos. Perfeito? Perguntinha. Se no lugar de 5 metros por segundo ele tivesse uma velocidade de 10 metros por segundo, ele ia fazer o percurso mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, né? Perfeito. Isso aí. Outra coisa, se por acaso ele tivesse me dado a velocidade de quilômetros por hora, você teria que saber passar para metros por segundo. Então vamos lembrar? Se você tem uma velocidade que está em quilômetros por hora e você quer passar ela para metros por segundo, você vai pegar a velocidade original e você vai dividir por 3,6, tá bom? Então, por exemplo, se você tem uma velocidade de 108 km por hora, divide isso por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. Pegou a ideia? E se você quiser fazer o contrário, você quer sair de metros por segundo e ir para quilômetros por hora, o que você faz? Operação contrária, aí você multiplica por 3,6. Perfeito até aqui, galerinha? Beleza. Posso ir para o próximo tipo de movimento? Próximo movimento é com aceleração.
Já vou mudar aqui a tela também, tá bom? Simbora. Então, galera, o desenho eu não vou colocar porque é o mesmo desenho, só que imagina que o carro vai andar para frente acelerando, ou acelerando ou freando, tanto faz. Pensa comigo, se ele está acelerando ou freando, o nome do movimento vai ser movimento retilíneo uniformemente acelerado. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora a gente tem aceleração. Tem aceleração. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora a gente tem uma variação da velocidade. Pode ser para mais se você estiver acelerando, ou para menos se você estiver freando, tá bom? Só que essa aceleração ela é constante. Isso quer dizer que a variação é uniforme da velocidade. Perfeito? Então pense comigo. A posição do carro, o carro está andando para frente ou para trás, né? Concorda que o lugar que ele está naquela reta, naquela régua imaginária, está o tempo todo mudando? Então, para cada instante de tempo, ele vai estar em cima de um lugar diferente daquela régua imaginária. Para calcular a posição instantânea, que está anotado bem aqui, a gente, nesses casos, vai utilizar a seguinte fórmula. A posição instantânea vai ser igual à posição inicial mais a velocidade que ele tinha no começo, multiplicado pelo tempo instantâneo, mais a aceleração que ele tem, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Beleza? É o famoso sorvetão. Agora, ele não está acelerando? Se ele acelera em cada instante de tempo, a velocidade não tem um novo valor? Pode ser cada vez mais, pode ser maior do que o instante anterior ou menor, né? Para calcular a velocidade instantânea em algum instante de tempo, você vai ter que usar essa equação daqui, ó. V igual a V0 mais A vezes T. Perfeito? E tem uma equação extra, que é a de Torricelli. Qual que é a ideia dela? É uma equação que não depende do tempo. E ela diz o seguinte: a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento que a partícula percorreu enquanto estava acelerando ou freando. Perfeito? O que você tem que saber? Essas equações do MRU, essas três, e aquela do MRU. Ó, todas estão na tela. Vamos destacar. Essa aqui é a do MRU. Essas aqui é a do MRUV. Tem que saber quando que usa uma e quando que usa a outra, tá bom? Vamos aplicar isso nos exemplos? Vamos embora. Mas antes de aplicar em exemplos, eu quero mostrar o gráficozinho, especificamente da velocidade nos dois casos. Então deixa eu puxar aqui um espaço extra. O gráfico da velocidade. Então vamos lá. No eixo Y você vai ter a velocidade, no eixo X você vai ter o tempo, tá bom? Vou desenhar algumas retas aqui, ó. Primeiro eu tenho essa reta. É a reta do corpo A. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Esse corpo A está andando com velocidade constante ou não? Pensa aí. Pause e pensa. Pensa aqui comigo, no instante zero. Vamos fingir que essa velocidade aqui vale 30 metros por segundo. Aqui vale quanto? 30, aqui 30, 30, 30. Então não está mudando. Então sempre que a reta for horizontal, quer dizer que a velocidade ela é constante. Então a gente tem um MRU. Ou seja, não tem aceleração. Perfeito? Agora imagina que eu tenho essa reta aqui, ó. É o carro B. Tem aceleração o carro B? Não. Tem velocidade constante, né? Perguntinha, quem tem a maior velocidade, o A ou o B? O B. Porque ele não está mais acima no eixo? É como se fosse assim, ó, no eixo Y, que é o 0, que é 1, 2, 3, 4. É como se a velocidade do corpo A fosse 3 metros por segundo e a do B 4 metros por segundo. Quanto mais para cima tiver essa reta, maior é a velocidade. Perfeito? Legal. Agora vamos pensar em MRUV. Imagina que eu tenho essa reta daqui, ó.
aqui. Essa aqui é a reta correspondente ao carro C. Pergunta: esse carro C se move com aceleração ou não? Resposta: sim, se move com aceleração, porque a velocidade está aumentando, ó. No instante aqui, a gente tem uma velocidade de, sei lá, 1. Aqui, a velocidade é 2. Aqui é 4, assim por diante. Tá vendo que tá aumentando? Perfeito, então ele tem aceleração. Se ele estivesse freando, como é que é seu gráfico? Uma reta decrescente, assim, mas não é o caso. Beleza? Aí, imagina que tem um outro carro que tá andando assim. Esse aqui vai ser o corpo D. Você já sabe que ele tem aceleração, né? Mas a minha ideia aqui é comparar a aceleração, né? Que é a variação da velocidade do carro C com o carro D. Quem tem a maior aceleração? Pensei. Resposta: corpo C. Porque a aceleração nesse caso vai ser proporcional ao ângulo. Quanto maior for o ângulo da inclinação aqui, ó. O ângulo do D é esse ângulozinho daqui, né? O ângulo do C é tudo isso daqui. Tá vendo que é maior? Então, quanto maior esse ângulo, maior a aceleração. Beleza até aqui? Massa! Eu quero aplicar esses conhecimentos num caso de queda livre, tá bom? Então, eu vou fazer o desenho aqui da situação no quadro. Olha só. Galera, tá aqui o desenho. Vamos interpretar isso daqui, ó. Você tem aqui o chão. Você tem aqui uma bola que vai ser solta a partir do repouso. O que significa falar que ela é solta a partir do repouso? Quer dizer que a velocidade inicial dela vai ser 0, tá bom? Eu vou até anotar isso aqui, peraí. O que vocês acham que eu vou usar? Verde. Beleza? Vamos continuar nosso raciocínio. Lembra daquela questão do referencial? Você tá vendo que eu botei aqui as minhas alturas aumentando para cima? Tipo assim, ó, olha esse eixo Y. Eu botei o 0 na altura do chão. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aumentando para cima. Automaticamente, o meu referencial tem que apontar para onde essas posições crescem, tá bom? O que isso quer dizer? Qualquer vetor, ou de velocidade ou de aceleração, nessa questão, que aponta para o mesmo lado que o referencial, para cima, vai ser positivo. Qualquer vetor que aponta contra, para baixo, vai ser negativo. Então pensa comigo. Olha aqui a aceleração. Para onde aponta a aceleração? Para cima ou para baixo? Para baixo, né? A favor ou contra o referencial? Contra. Então, eu vou ter que usar a gravidade negativo para fazer a questão, senão você erra, tá bom? Se você quisesse que a sua gravidade ficasse positiva, você tem que botar o seu referencial para baixo. Ou seja, essa sua régua, o eixo Y, tinha que apontar para baixo, assim, ó. Ou seja, a altura que a bola foi solta seria os 0 metros, aqui seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e os 6 metros. Aí a bola sairia dos 0 metros e o chão estaria no 6. Eu acho contra-intuitivo pensar assim, eu prefiro pensar que as posições aumentam para cima. Então é só você usar a gravidade negativa que tudo dá certo, tá bom? Perguntinha, essa bola vai cair com velocidade constante ou crescente? Crescente. Por quê? Porque tem aceleração. Aqui a aceleração é a gravidade. Então a velocidade vai ficar cada vez maior. A velocidade começa sendo 0, depois vira 1, depois vira 10 e vai aumentando. Beleza? Segunda pergunta. A aceleração que essa bola tá sujeita depende da massa? Tipo assim, se você pegar essa bola de futebol e trocar para uma bola de boliche, a gravidade muda? Não, porque quem vai definir a gravidade é o planeta Terra. Se o planeta Terra é o mesmo, não vai mudar nada. A gravidade é a mesma, tá bom? Então vamos lá. Duas coisas que eu quero calcular aqui. Eu quero primeiro descobrir quanto tempo leva para a bolinha cair e depois qual que vai ser a velocidade dela lá no chão, imediatamente antes de parar. Beleza? Então vamos voltar aqui um pouquinho na tela e pensar. Dessas três equações aqui, ó. Qual que eu poderia usar para descobrir o tempo de queda? Qualquer uma que tem tempo, né? Pode ser a primeira ou a segunda.
Mas qual que fica mais simples com os dados que eu tenho? Pode ser a segunda? Não, por que não pode ser a segunda? Porque eu, por enquanto, não tenho essa velocidade. Beleza? Já na de cima, eu tenho a posição inicial e final, eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a aceleração. Tá vendo que só fica faltando tempo? Isso aí. Então, vamos usar ela. Deixa eu descer a tela aqui. Então, letra A. Escrevi errado, né, gente? Espera aí, deixa eu apagar. S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2, tá bom? Quer que dá um zoom? Dei um zoomzinho aqui. Só para lembrar que eu estou no eixo Y, eu vou botar um Yzinho aqui. Fechou? Então vamos lá. SY, isso aqui é a altura inicial ou final? Final, né? A bolinha vai sair daqui, vem, vai cair onde? No chão. Qual que é a altura do chão? 0 metros. Então vamos anotar. Aqui é o 0. Qual que é a altura inicial? 6 metros. Quanto que é a velocidade inicial? 0, né? Vai sair do repouso. Quanto que é alguma coisa vezes 0? 0. Então, todo esse termo daqui, ó, 0, desaparece. Perfeito? Então, vamos lá. Agora o termo AT² sobre 2. Quanto que é o A? Que é a aceleração da gravidade? É 10? Errou. Menos 10. Tem que lembrar do negativo. Deixa eu escrever de preto. Menos 10 vezes tempo ao quadrado sobre 2. Perfeito? 10 sobre 2 dá para simplificar, fica 5. Então, vai ficar 0 igual a 6 menos 5t². Perfeito? Eu posso pegar esse termo que está negativo e trazer para esse lado como? Positivo. Então, vai ficar 5t² igual a 6, beleza? O 5 passa para lá dividindo, então vai ficar 6 quintos, que é 1,2. Beleza até aqui? Aí esse quadrado passa para o outro lado como? Raiz quadrada. Então, o nosso tempo vai ser raiz de 1,2, perfeito? Deixa eu fazer aqui na minha calculadora para ver quanto dá isso. Deu 1,09, que eu vou aproximar para 1 mesmo, tá? 1,1, vai. 1,1 segundos. Esse foi o tempo de queda, perfeito? Como é que faz essa continha? Deixa eu descer aqui um pouco a tela. Show? Posso fazer a letra B? A B, ele quer saber qual que é a velocidade final, né? Tem duas formas de você fazer isso. Você pode ou usar essa equação daqui, porque agora a gente tem todo mundo, né? Ou essa de baixo. Eu acho que fica mais simples usar essa daqui, tá bom? Então eu vou usar essa. Mas daria para usar outra também. Então vamos fazer aqui, ó, letra B. Escrever a fórmula primeiro. V igual a V0 mais A vezes T. Simbora. Lembrando que eu estou no eixo Y. Velocidade final. Não sei. É o que eu quero descobrir. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 10. Menos 10. Tempo, 1,1 segundos. Quanto que é o VY? Menos 11 metros por segundo. Essa é a nossa resposta. Fácil, né? Perguntinha. Esse menos daqui significa o quê? Nada. Quer dizer, significa uma coisa muito simples, que o vetor velocidade está contra o referencial. Ou seja, se você fosse desenhar a bola em qualquer lugar aqui, ó, o vetor velocidade ia estar contra o referencial, sempre para baixo. Só isso. Então, esse menos quer dizer que ele é contrário o referencial. Referencial é essa régua aí imaginária que aponta para cima. Perfeito nessa questão? Perfeito, né? Vamos então para o próximo tópico, que é movimento circular. Então, gente, vamos lá. Movimento circular, também conhecido como MCU, que é o movimento circular uniforme. No MCU, qual que é a ideia? O módulo do vetor velocidade é constante. O que isso quer dizer? Imagina um carro que está fazendo uma curva.
ele está fazendo essa curva e em todos os pontos o velocímetro dele marca, sei lá, 10 metros por segundo. Então, tipo assim, ó, é como se aqui ele tivesse a 10 metros por segundo, aqui a 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, entendeu? Ele está fazendo a curva sem pisar no acelerador ou sem pisar no freio, beleza? Aí o que acontece aqui, ó? A gente já aprendeu a calcular a velocidade linear usando essa fórmula. Velocidade é o ΔS sobre ΔT, né? Mas qual que é a ideia aqui? Se o corpo está aqui, você pode desenhar o raio ligando até ele e tem esse ângulo que eu vou chamar de ângulo 1, né? Se o corpo agora está aqui, você tem um outro ângulo. Se ele está aqui, um outro ângulo. Tá vendo que para cada posição que eu estou aqui, você vai ter um ângulo associado? Isso a gente chama de posição angular, tá bom? Posição angular. Então imagina o seguinte, imagina que o carro saiu daqui e chegou aqui, é uma pista de corrida e está ali de cima, tá? Qual é o ângulo que ele percorreu? 90 graus, né? Você pode chamar isso de 90 graus ou de π sobre 2 radianos, tanto faz. Só que ele pode fazer isso em pouco tempo ou muito tempo. Imagina que primeiro ele fez isso em 2 segundos e depois ele fez isso em 8 segundos. O quão rápido ele percorre esse arco, esse ângulo de 90 graus, a gente chama de velocidade angular, tá bom? Velocidade angular, isso aqui é importante, tá? A velocidade angular eu vou representar por essa letra daqui. Parece que é um W, mas o termo correto não é W. É ômega. É uma letra grega. Como que a gente pode fazer para calcular essa velocidade angular? Tem 3 jeitos diferentes. Primeiro jeito, você vai pegar o ângulo que ele percorreu, que nesse meu exemplo foi 90 graus, ou π sobre 2 radianos, e dividir pelo tempo. Então, você vai pegar o ângulo sobre tempo. Beleza? Então, ó, eu vou fazer essa continha fora do sistema internacional, tá? Eu vou usar... No sistema internacional, isso aqui tem que estar em radianos. Eu vou usar graus, só para você pegar a ideia, tá bom? Eu disse que ele percorreu 90 graus, primeiro em 2 segundos e depois em 8 segundos, né? Então vamos lá. Ômega 1 vai ser 90 graus dividido por 2 segundos, ou seja, 45 graus por segundo. Segundo ômega, os mesmos 90 graus dividido por 8. Vixe, isso aqui vai dar... Vamos ver. Isso aqui vai dar 11,25 graus por segundo, de boa? O ideal é você usar em radianos, porque a unidade correta no sistema internacional disso aqui é radianos por segundo, tá bom? Deixa eu descer um pouquinho minha tela. Show! Quais são as outras formas de calcular isso? 2π sobre o período, deixando claro que esse t significa período. Professor, o que é período? É o tempo de você dar uma volta completa, perfeito? Ou, isso aqui pode ser calculado assim, ó, 2π vezes a frequência. Professor, o que é frequência? É o número de voltas que ele deu por tempo. Então, por exemplo, imagina que ele deu 4 voltas em 2 segundos. Isso aqui vai dar 2, né? 2 voltas por segundo. Voltas por segundo, beleza? Repetições por segundo vai ser medido em hertz. Então, frequência é hertz. Professor, eu ainda não entendi o que é hertz. É tipo assim, ó. Imagina que você tem uma frequência de 8 hertz. Como que você vai interpretar isso? 8 repetições por segundo. Necessariamente tem que ser repetições a cada 1 segundo. Beleza? Show. Então vamos destacar essas formulazinhas daqui. Show? Então vamos imaginar o seguinte, vou pegar um exemplo aqui para fazer com vocês. Imagina que esse círculo daqui é um CD, um vinil, melhor ainda. Tem a borda dele, que já está desenhada, e eu vou desenhar
uma outra aqui dentro. De boa? Desenharei agora o raio. Na verdade, é só um risco. Perfeito? Imagina que tem uma bolinha vermelha aqui e uma bolinha verde aqui. Vamos supor que só existe primeiro essa linha, tá bom? Você colocou o disco para girar durante 2 segundos. Depois de 2 segundos, essa risca tá bem aqui. Você concorda que a bolinha vermelha percorreu esse arco em 2 segundos? E a bolinha verde percorreu esse arco também em 2 segundos? Beleza. O que elas têm em comum aqui? E o que elas têm de não em comum? Elas não têm em comum a velocidade angular. Por quê? Porque elas percorreram o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Fez sentido? Mas o que elas não têm em comum? A velocidade v. Porque essa aqui percorreu um arco menor e essa aqui teve que percorrer uma distância linear maior no mesmo tempo. Então teve que ir mais rápido. Então, a velocidade v aqui é muito maior do que essa velocidade v, apesar da velocidade angular ser a mesma, tá bom? Sempre que você quiser relacionar a velocidade linear, que é em metros por segundo, com velocidade angular, que é em radianos por segundo, você vai usar essa equação daqui, ó. A velocidade linear vai ser a angular vezes o raio. Show? Aí só para você ficar atento, essa velocidade daqui no SI é em metros por segundo, essa daqui é em radianos por segundo. Perfeito? Então eu quero fazer com vocês agora um exemplo. Imagina que isso aqui é uma roda gigante, por exemplo, e sabe aquelas cadeirinhas da roda gigante? Está sendo representado por esse ponto verde, tá bom? Esse ponto verde vai dar uma volta aqui. Informações que eu já vou te dar. Estão todos aqui, ó. O raio, ou seja, a distância do centro até a bolinha verde, 28 metros. Velocidade linear que ela se move, 14 metros por segundo. O que eu quero descobrir? Velocidade angular, período, frequência. Perfeito? Então vamos começar com a velocidade angular. Pô, ele já me deu a velocidade linear, né? Então a gente sabe que velocidade linear é ômega vezes o raio. Vamos colocar os dados. O V é 14, o ômega é o que eu quero descobrir, o raio é 28. Passo 28 dividindo, temos 14 por 28, que se você simplificar é 1 sobre 2. Ou seja, nosso ômega é 0,5 radianos por segundo. Calculei aqui. De boa? Então, beleza, já foi, cheque. Vamos ver o período. A gente acabou de ver aqui, ó, que o ômega pode ser calculado como sendo 2π sobre t, né? Vamos colocar os valores que a gente já tem? O ômega é 0,5, 2, eu vou usar π igual a 3, tá? Então, 2 vezes 3 sobre t. Multiplica cruzado. Vai ficar 6 dividido por 0,5, ou seja, nosso período é de 12 segundos. 12 segundos é o tempo que leva para dar uma volta completa, perfeito? Então vamos colocar um chequezinho bem aqui também. Agora ele quer a frequência. Pô, frequência é só usar essa daqui, ó. Ômega é 2π vezes f, não é não? Vamos colocar os dados que a gente tem. Quanto é que é o ômega? 0,5. 2 vezes 3 vezes f. Ou seja, é 0,5 dividido por 6. Se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, vai ficar 5 por 60, que é 1 sobre 12. Isso aqui é 0,083 aproximadamente, dízima, hertz, ou seja, repetições por segundo. Deixa eu descer a tela. De boa nesse exemplo? Fez sentido? Perfeito. Vamos falar de acoplamento, então, que é o último tópico dessa aula, tá? Beleza, galera, coloquei dois casos aqui, ó. Caso 1, você tem a polia A e a polia B, que são dois círculos girando, ligados por correia.
que eles têm em comum aqui? A velocidade linear. Então, você pode falar que a velocidade do A é igual à velocidade do B, tá bom? Só que eles não têm tamanhos diferentes. Então, enquanto esse aqui dá uma volta, esse aqui vai dar várias voltas, 2, 3, 4. Então, enquanto um percorreu 360 graus em, sei lá, 10 segundos, o outro percorreu, sei lá, 780 graus nos mesmos 10 segundos. Então, eles não têm velocidade angular em comum, só linear. Como velocidade angular, você pode escrever como sendo 2πf, do outro lado também. Você pode cortar o 2π com 2π, então você tem que a frequência do A é igual à frequência do B. De boa? Então, você tem essas duas equações para esse primeiro caso. Show? Vamos para o segundo caso. O segundo caso é a mesma situação. Tem que ter a mesma velocidade linear. Então, essas duas equações... Essas duas equações, elas servem simultaneamente para cá. Aqui as duas engrenagens, elas estão encostadas. A diferença é que elas estão girando em sentidos contrários. Perfeito? Bora fazer um exemplo aqui. Digamos que, no caso 1, o raio A seja 2 centímetros e o raio B seja de 1 centímetro, tá bom? O A está girando com uma velocidade linear de 3 metros por segundo, de boa? O que eu quero calcular? A velocidade linear do B, a velocidade angular do A, velocidade angular do B, o que mais? E o período do A e o período do B. Beleza? Para fechar nossa aula de hoje. Então vamos lá, começando pela velocidade do B. Eu já sei que é 3, porque eles não têm em comum a mesma velocidade linear. Então, se o VA é 3, quer dizer que o VB também é 3. Então já descobri sem ter que fazer conta, né? Vamos anotar. 3 metros por segundo, beleza? Agora eu quero a velocidade angular do A. A gente sabe que VA é ômega A vezes o raio A, né? Quanto que é o VA? 3 metros por segundo. Quanto que é o ômega A? Não sei. Quanto que é o raio de A? Não, é 2 centímetros, só que eu não vou usar 2 centímetros. Porque o VA está em metros por segundo. Então, esses 3 centímetros vai virar 0,03 metros. De boa? Passa dividindo. 3 dividido por 0,03. Isso é o ômega A. Multiplica em cima e embaixo por 100. Vai ficar 300 por 3, ou seja, 100 radianos por segundo. Show? Vamos calcular o ômega B? A gente sabe que VB é ômega B vezes raio B, né? O VB é a mesma coisa, 3. O ômega a gente não sabe. O raio é 0,01. Passa dividindo. Velocidade angular do B vai ser de 300 radianos por segundo. Fechou? Vamos calcular aqui no cantinho o período do A, ou seja, o tempo que leva para a engrenagem A dar uma volta completa. Eu vou usar essa equação daqui, ó. Ômega A é 2π sobre período A. Aqui, de novo, eu vou usar π igual a 3, tá bom? O ômega A gente já sabe que é 100. Então, 2 vezes 3, TA. Multiplica cruzado. TA é 6 sobre 100, que dá exatamente 0,06 segundos. Vamos anotar. Show? Para finalizar, período do B. Mesma formulazinha. 2π sobre período B. O ômega B
é 300, aqui vai dar 6TB. Então, deixa eu deixar aqui, ó. Pronto. Então, TB vai ser 6 sobre 300, que vai dar 0,02 segundos. Fez aqui. De boa, gente? Então, pessoal, espero que essa aula tenha te ajudado, te dado um norte. Dica que eu te dou: refaça os exemplos que eu fiz nessa aula. Se possível, refaça as 3 provas dos professores, a A1, A2 e A3. Beleza? Não desespera na hora de fazer a prova, ela tá bem tranquila, é só mesmo para ver se você sabe o basiquinho mesmo. A gente quer que você saiba o básico, perfeito? Qualquer dúvida você pode procurar os professores durante a semana e eu fico por aqui. Bons estudos e boa prova!